pelo convite. Queria agradecer a todos a participação. Hoje é feriado, né? Estão todos aqui, poderiam estar descansando, mas é difícil no nosso ramo aí a gente estar parado, né? Então, vamos lá. Pode começar, Emanuel? Pode sim, pessoal. Só um detalhe, deixa a Amanda discorrer todo o conteúdo, tá? Que ela vai falar. E aí, no final, a gente abre para perguntas, porque se cada coisa que ela for falar, vocês forem perguntar, vai fazer com que o treinamento tenha um tempo maior do que o normal. Porque, às vezes, a sua pergunta vai ser respondida pelo próximo conteúdo que ela vai falar, tá bom, pessoal? Só para combinar isso com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim. Todo mundo vendo, né? Pessoal, eu não sei aqui se tem pessoas, mas quando eu estou nos treinamentos, eu sempre pergunto, quem está iniciando, quem já está há mais tempo no mercado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa passar para vocês, para que todos consigam absorver as informações de uma forma de um melhor entendimento, tanto quem já está entrando, como tem pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Então, eu sempre gosto de explanar sobre a parte do crédito como um todo, e aí depois a gente vai entrando aí nos tópicos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, o André está iniciando do zero, que bom, André, vai aí, vai ter muito sucesso, nosso mercado é promissor, 2026 vem aí com muita coisa boa, e eu vou passar um pouquinho aqui de tudo, para a gente deixar um tempo maior, pessoal. A gente pensou aqui em torno de 1h30, 1h40, eu e o Emanuel, mas eu quero, assim, passar rápido, porque eu quero realmente que a gente abra para as dúvidas de vocês, que eu acho que a gente consegue ter um aprendizado maior com a prática do dia a dia de vocês, né? E, primeiramente, agradecer a todos vocês. Quem já participou de treinamento comigo sabe, para mim, Amanda, financiar, vocês são os maiores heróis aí do nosso mercado. Correspondente, construtora, sem os corretores, a gente não consegue seguir com o nosso trabalho, porque tudo vem através de vocês. Então, parabéns aí pela profissão, que vocês tenham muito sucesso. Contem sempre com a gente, com as construtoras parceiras e correspondentes, para que vocês tenham sucesso aí no negócio de vocês, tá? Pessoal, falando um pouquinho de tipo de financiamento, hoje eu acredito que a maioria de vocês, ou em sua grande maioria aqui, trabalham com o crédito associativo. Hoje, o Emanuel da Direcional, a gente sabe que as grandes construtoras hoje estão optando pelo crédito associativo, que é o imóvel na planta. Mas nós temos também outras modalidades que a gente precisa entender um pouco para que vocês saibam, na hora que for atender o cliente, qual vai ser a escolha dele, né? Então, nós temos o imóvel na planta, a alocação de recursos. O que é a alocação de recursos? É aquele empreendimento que ficou pronto, não foi feito o financiamento na planta pela Caixa, mas após a sua obra ser finalizada, a construtora fez um contrato com a Caixa para que todas as unidades fossem avaliadas de uma única vez e o processo se torne mais rápido. Quando você vai fazer um financiamento imobiliário, são três análises. É a análise do cliente, a análise do imóvel e a análise da construtora. No crédito associativo e na alocação de recursos, a Caixa já faz a análise prévia da construtora e do imóvel. Então, isso torna um processo mais rápido junto ao banco na hora de financiar, porque a gente só precisa enviar para o banco a documentação do cliente. Então, o correspondente e o corretor só vão receber para análise a documentação do cliente. Isso torna o processo bem mais rápido, certo? O imóvel novo, você vai ter que, um imóvel ficou pronto, não existe alocação de recursos, você tem que apresentar a documentação do imóvel, documentação do vendedor e documentação do cliente. Então, nós vamos ter 3 análises, certo? E o imóvel usado, da mesma forma. O que é que muda aqui? A forma que a gente vai aprovar esse crédito.
Então, eu sempre digo que é muito importante, principalmente vocês que já recebem documentação de cliente que está aprovado, a gente saber qual é o imóvel que o cliente está aprovado. Porque se eu recebo um cliente que estava até hoje procurando um imóvel avulso, um imóvel já pronto para morar, e estava conseguindo ali fechar aquele imóvel no momento, e vai procurar um imóvel que ainda está em construção, aquele crédito que está aprovado, a gente não consegue utilizar. É feita uma nova análise de crédito, certo? Não está passando, eu estou vendo aqui, peraí. Deixa eu parar aqui e ver, eu acho que quando eu caí. Obrigada, Dayana. Tô de olho aqui no pessoal entrando, acabei nem percebendo. Peraí. Pronto, agora foi. Pessoal, Emanuel, acho que se alguém tiver dúvida, pode ir mandando aí, tu consegue acompanhar o chat. Show. Dá certo, sim. Pronto, pessoal. Então, se alguém quiser falar, levanta a mão, manda uma mensagem que a gente tenta aí, ou então anotar, para perguntar no final, fica de como for melhor para todo mundo, tá? Pessoal, vem mudança aí, né? A previsão é a partir de amanhã. Nós já sabemos as mudanças em relação à renda. E assim, eu quero que vocês entendam o que é que a gente vai conseguir com essas mudanças do Minha Casa Minha Vida. Com certeza, todos vocês têm aí na carteira de clientes, clientes que não conseguiram financiar, porque a parcela foi condicionada, ou aquela renda estava numa taxa de juros mais alta, e não conseguiu fechar o plano. A gente sabe que qualquer mudança dentro do Minha Casa Minha Vida, qualquer mudança na renda, isso impacta diretamente na taxa de juros e no subsídio. Então, essa mudança das faixas, elas vão ser muito importantes para que vocês chamem aqueles clientes que vocês não conseguiram fechar para a gente tentar novamente simular aquele cliente para ver se agora, com esse aumento das faixas, esse cliente não consegue se enquadrar e fechar o negócio. Pessoal, agora é a hora de resgatar cliente. E quem entende essa importância, que o aumento das faixas tem uma redução na taxa de juros, e isso daí impacta diretamente no valor financiado, vai sair na frente, certo? Então, a gente precisa entender que qualquer redução na taxa de juros, ele vai impactar no financiamento do cliente. É a mesma coisa que eu sempre falo, a questão do cotista do FGTS. Às vezes, a não informação de que o cliente tem os 36 meses de contribuição com o FGTS faz perder uma venda. Porque essa redução de 0,5% na taxa de juros, pessoal, que é reduzida por conta do cotista, o que é o cotista, para quem é novato aqui, só para me poder explicar. Todo empregado CLT ou pessoas que já trabalharam como CLT e tiveram 36 meses de contribuição com o FGTS, eles são os chamados cotistas. O que é isso? Eles têm direito à redução da sua taxa de juros em 0,5%. Então, quando eu reduzo 0,5% da taxa de juros do cliente, isso gera uma margem de financiamento entre 8 a 10 mil reais. Então, aí vocês já têm uma noção dessa expansão aí da faixa 1, como a gente vai ter clientes que vão ter uma capacidade maior de pagamento e de financiamento e que a gente vai conseguir reverter esses contratos.
Então, essas mudanças do Minha Casa Minha Vida vêm exatamente para a gente conseguir incluir dentro do financiamento aqueles clientes que não conseguiram devido à sua renda ultrapassar as faixas. Então, assim, nós vamos ter aumento de faixa 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter aumento da faixa 3 para 400 mil, faixa 4 para 600 mil. Então, isso, pessoal, é muita mudança. Querendo ou não, aí a questão do SBPE para faixa 4 é quase 1% na taxa de juros, então isso impacta diretamente para o cliente. E querendo ou não, a gente sabe que por mais que quando a gente bota um SBPE para financiar em Minha Casa Minha Vida, às vezes para o cliente, por o SBPE financiar um pouco mais, que financiar até 90%, vai ficar melhor para o cliente, mas o peso do Minha Casa Minha Vida tem um peso forte na hora de vender. Então, o fato do cliente achar que está sendo beneficiado pelo programa, isso impacta diretamente no convencimento de vocês na hora de vender o imóvel para o cliente. Então, assim, juros menores, então isso vai dar mais capacidade de financiamento. E maior poder de compra, pessoal. Mais pessoas vão poder comprar. Quem trabalha com esse médio padrão, que é entre 350 e antes era 500 mil, a gente sabe que é um tipo de renda delicada. Então, esse aumento aí vai, com certeza, converter muitas vendas para vocês, tá? Então, fiquem espertos, eu sempre digo, é a hora de vocês analisarem os clientes de vocês, ver quem foi que não fechou por conta de parcela condicionada, por conta de parcelas da taxa de juros que estava menor. Faça esse estudo de carteira de vocês e tentem reverter. Claro que, pessoal, vamos procurar o correspondente, vamos procurar ver como é que a gente vai poder reenquadrar esse cliente. Vamos analisar o cliente como um todo. Eu sempre digo, a questão de um cliente que não fechou no momento, isso não quer dizer que esse cliente não vai poder fechar futuramente. Vocês precisam ter essa consultoria, essa assessoria dos correspondentes. Eu queria muito poder dizer assim, vamos aqui, vamos sentar todo mundo e a gente vê caso a caso. A gente não consegue fazer isso em massa, mas se a gente aprender a tratar esse cliente diariamente, a gente tem um poder de conversão maior, certo? Quem é meu parceiro há mais tempo sabe que a gente ajuda nessa consultoria, sabe que a gente vai aí buscar a conversão do cliente, e esse treinamento de hoje a gente está fazendo justamente para que vocês que não conhecem esse trabalho, que não sabem que é possível, poder ter essa visão de um crédito descomplicado, certo? O Ianiel está perguntando ou ele está falando? Eu não consegui ver a frase toda. Ele perguntou se já está parametrizado as novas regras. Não, ainda não estava parametrizado. Eu não testei hoje, pessoal, mas a previsão é a partir de amanhã. Inclusive, os outros sistemas da Caixa que a gente trabalha para emissão de contratos ainda não está parametrizado, então a gente ainda não consegue fazer nada com a data posterior ao dia 22, então acredito que amanhã a gente já acorda com algumas novidades, tá? Sempre tem uma demorazinha em relação a essa parametrização, mas o principal a gente já sabe. Os novos tetos e as novas faixas já estão aprovadas. Agora, enquanto a gente tem essa parametrização, a gente vai fazendo aí o estudo dessa carteira desses clientes, tá bom? Alguém tinha me pedido para falar sobre a fase de obra. Isso, vai ter um slide aí, né, que você vai falar sobre isso. Pronto. Eu falo sempre no começo, eu não fiz um slide só para isso, tá? Certo. Pessoal, muito importante essa questão da fase de obra. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com 2 clientes que me pediram, um corretor parceiro disse que os clientes estavam comprando e estavam com dúvida em relação à fase de obra, e eu marquei uma reunião online com eles hoje à tarde para a gente poder estar passando isso. O que é que eu sempre falo? Nós precisamos ter o conhecimento
para que a gente possa trazer para o cliente as informações corretas. Só que a gente tem que ter um cuidado em relação a como passar a fase de obra. Porque o que é a fase de obra? Eu estou comprando um imóvel que ele vai ser, eu vou entrar com financiamento, ainda o imóvel em construção. Então, o que é que hoje eu escuto que é passado na hora da venda? Que é um seguro-obra. O cliente vai pagar um seguro durante a obra. Só que a gente precisa entender que não é só um seguro-obra, que foi justamente o que o cliente veio me questionar. Ele disse, Amanda, não faz sentido eu ter uma parcela e pagar um seguro que vai aumentar todo mês. Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Quando eu faço um financiamento, dentro da minha prestação é composta de 5 itens, que é juros, amortização, taxa de administração, seguro de morte ou invalidez permanente e seguro os danos físicos do imóvel. Durante a fase de obra, eu não tenho uma coisa da minha parcela, que é o quê? A amortização. Mas a minha parcela da fase de obra ela é composta dos juros, da taxa de administração, do seguro de morte ou invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Então, eu vou pagar um juros, que é o valor dos juros contratual, se eu estou contratando no Minha Casa Minha Vida a uma taxa de juros de 5%, de 4,5%. Essa taxa de juros é anual. Então, eu vou pegar os juros ali correspondente ao mês, em cima do valor que é liberado mensalmente. Que valor é esse liberado mensalmente? Se eu vou comprar um imóvel, quando eu vou para o financiamento, após o registro, o vendedor recebe o valor total. Se eu vou para o imóvel ainda em construção, aquele valor de financiamento, ele não é liberado de uma vez para a construtora. Quando a construtora faz um contrato do crédito associativo, tá abaixo para todo mundo, pessoal? Ou é só para uma pessoa? Para mim tá bom. Aqui tá normal. Pronto. Aqui tá ok também. Normal. Aqui tá ok também. Tudo normal aqui. Então, pessoal, quando eu faço um financiamento com o crédito associativo, como é que funciona? A construtora ela faz um contrato com a Caixa, que ela diz, Caixa, eu estou construindo um empreendimento com tantas unidades, vamos demorar aí 3 anos de construção, 2 anos, e a gente vai construir, e aí passa um cronograma do que vai construir durante aquele tempo. Quando o cliente vai para a Caixa, ele vai com aquele valor do financiamento. E a Caixa vai fazendo mensalmente o acompanhamento dessa obra e vê quanto a construtora evoluiu. Então, de acordo com a evolução de obra da construtora, ela vai liberando aquele valor correspondente ao contrato daquele cliente. Pessoal, nunca uma parcela de fase de obra vai ser igual para os clientes, a não ser que tenham a mesma renda, tenham a mesma idade, comprem o mesmo imóvel, tudo igual, porque senão não tem como, certo? Eu já vi aqui a questão da fase de obra, só daqui a pouco eu falo isso para vocês, tá? Então, o que é que acontece? Durante a fase de obra, eu vou pagando para a Caixa uns juros correspondente ao valor que está sendo liberado do meu financiamento para a construtora. Só que se eu digo para o cliente que ele vai pagar uns juros, o cliente ele já vai dar um pulo. Então, ele não vai entender por que ele vai pagar aquilo se ele não vai amortizar a dívida dele. Só que o cliente esquece que se ele não vai para o banco, aquele valor de financiamento com a construtora está sendo reajustado mensalmente pelo INCC. E aquele cliente que hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, em sua maioria, conseguem fazer um financiamento, pagar a entrada com a construtora parcelada inúmeras vezes, muitas vezes até após a finalização da obra, a construtora parcela. Se ele deixar para financiar pós-obra, a renda dele, que hoje comporta isso, quando o imóvel estiver pronto, ele já não consegue comportar.
Então, ele vai ter que pagar isso tudo de uma vez para a construtora. Então, voltando para o que é a fase de obra, é um juros que o cliente paga sobre o valor que está sendo liberado para a construção da sua unidade mensalmente. Só que por que a gente fala de seguro de obra? Porque dentro da parcela tem um seguro. E, querendo ou não, não deixa de ser uma segurança para o cliente financiar esse imóvel em construção, porque ele está garantindo todas as regras atuais. Ele está garantindo que a renda dele, que hoje vai financiar esse valor, ele não vai ter uma nova análise quando o imóvel ficar pronto. Ele só vai ter que se preocupar para quando ele está adimplente, tanto com a Caixa como com a construtora, até o final para receber as chaves. Então, assim, a fase de obra hoje é a maneira mais fácil do cliente conseguir ter acesso a um financiamento imobiliário. Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida? 100%. Ok. Aí, já estão perguntando aqui Pessoal, sobre aquela questão lá. o vídeo que viralizou no Instagram. Isso, pessoal, não é dessa forma. Existe dentro da Caixa algumas exceções. Um exemplo, eu tenho um empreendimento que é loteamentos de casa. A gente sabe que dentro de um loteamento existe a área comum, né? Em alguns tem toda a área comum e as casas elas são construídas individualmente. Então, eu posso chegar em um momento de um empreendimento como esse de loteamento, que eu tenho 50% das casas prontas, mas outras ainda não estão prontas e ainda não tenho como esse empreendimento estar 100% ok. Então, se eu já tenho parte daquelas casas já com o Habite-se, já podendo ser habitada, aí esse cliente que já está com sua casa pronta pode fazer essa opção de optar por não pagar mais fase de obra, porque a casa dele já está pronta. Mas eu não tenho como um empreendimento que está dentro do crédito associativo. Eu acabei de financiar com a Caixa, está lá a obra toda por construir, eu ir lá e optar por fazer logo a amortização. Assim, quando eu vi esse vídeo, eu disse, meu Deus, como é que pode? E para a construtora, como é que vai ser? Se já está pagando a amortização. E aí a gente, na segunda-feira, isso foi durante o final de semana, eu entrei em contato, mandei um e-mail para a superintendência e eles trouxeram essa resposta. Existe para esses casos em que existe um habite, certo? Hoje é dessa forma. Se vai mudar, se vai ter alguma coisa para o futuro, eu não sei. Mas, no caso desses empreendimentos que são associativos, em que está em construção, não existe um habite, não tem como optar diretamente pela fase de amortização, certo? Ou seja, empreendimentos faseados, digamos assim, né? Na verdade, os empreendimentos faseados existem algumas situações. Por exemplo, é diferente um empreendimento de lotes, de lotes para construção, e existem os faseados. Sempre que é faseado, geralmente eles são, a gente chama de modulados. São contratos independentes dentro da Caixa. Eu primeiro contrato um módulo e depois eu contrato outro. São 2 contratos PJs diferentes. Certo? Então, para eu optar por deixar de pagar a fase de obra para começar a amortização, eu já teria que ter o habite, tá? E não é uma opção, pessoal, eu vi até o IO, não é uma opção que o cliente vai lá e tem a opção. A construtora também precisa assinar o documento lá da ciência dessa opção do cliente, tá bom? Amanda, uma dúvida, Amanda. É só uma questão, um exemplo. No seguro-obra, a gente tem a possibilidade para o cliente ele travar durante 6 meses, durante 3 vezes, durante todo o período de financiamento. Como é que funciona esse reajuste de valor quando ele começar a pagar novamente depois desse travamento do financiamento? Pronto. Você está falando da fase de obra ou da fase de amortização?
fase de amortização já após obra, o cliente ele passou por alguma dificuldade, ele teve que travar o financiamento dele, né, pedir aqueles 6 meses. Como é que funciona esse cálculo de juros em cima do financiamento? Quando existe, não é sempre, existem algumas situações, tá? Como é que é feito? Geralmente, ele pega essa parcela que ele deixou de pagar, ele paga pelo menos os juros. Ele não vai ficar sem pagar nada, tá? E o restante, ele vai ser incorporado no saldo devedor dele. Certo, Então, no caso, esse juros seria INCC? saldo devedor. Hã? No caso, esses juros seria baseado em INCC? Não, aí já é o juros do financiamento dele. O INCC já não vai. O INCC é para quando o imóvel ainda você está devendo para a construtora. É o índice de reajuste da construção civil, não é da Caixa. Dentro da Caixa é os juros do financiamento dele. Ah, beleza. Então, cada financiamento vai ter um juros diferente quando ele for reajustado. Quando você faz qualquer tipo de empréstimo que tem carência, você não fica sem pagar nada. Você paga ali os juros de um seguro, você não está pagando a parcela maior ali, às vezes de uma amortização, mas você não fica sem pagar nada durante um tempo, entendeu? Você sempre paga alguma coisa. Então, a gente precisa ver, porque não tem como generalizar. Na pandemia, foi de uma forma. No caso de uma doença, talvez ele não entre nem com isso, ele entre com o seguro, porque o seguro de morte ou invalidez permanente, ele não vai só para um seguro no caso de um óbito, ele vai para algum problema de saúde que fica incapacitado, então a gente tem que ver realmente ali qual é a situação, e dentro daquela situação, o que é que a Caixa oferece, porque sempre tem diferenças, sempre tem campanhas diferentes, entendeu? Mas sempre o que ele não deixa de pagar é incorporado no saldo dele. Tá bom, Zaqueu? Amanda, Oi. na fase de obra, essa parte de invalidez, o cliente consegue? Ou é só depois que recebe o imóvel? Se ele conseguir comprovar a invalidez e que ele vai ficar inválido permanente, porque é invalidez permanente. O que é que isso significa? Que ele não tem mais como trabalhar e não tem mais como arcar com a despesa do financiamento. Para isso existe o seguro. Então, dentro da fase de obra, como na amortização, tanto morte como a invalidez permanente, se o cliente, no caso da morte, é a certidão de óbito, né, pessoal? Não tem o que discutir. E no caso de uma invalidez, tem que ter um laudo que comprove realmente, e aí vai passar para a seguradora, certo? Por isso que é muito importante, às vezes, o que é que esse seguro cobre? Muitas pessoas confundem questão do seguro que a gente fala para o cliente do relacionamento na hora da assinatura do contrato, e do seguro que está dentro do contrato da sua parcela de financiamento. Esse seguro dos danos físicos que está dentro da sua parcela de financiamento, um imóvel pegou fogo, ele não vai cobrir o prejuízo, ele vai cobrir a sua dívida com o banco. Então, um seguro habitacional é o que está dentro da parcela. O residencial é outra coisa. Existe dentro da parcela um seguro habitacional que é junto com o residencial. Mas a gente nunca usa no Minha Casa Minha Vida, e se usa é muito pouco, porque ele é um pouquinho mais caro, então ele mexe aí na parcela do cliente. Mas um cliente que tem uma renda maior, ele consegue, dentro do seguro do habitacional, dentro da parcela, já ter o residencial juntos. Então, no caso de um imóvel que pega fogo, ele vai quitar a dívida do financiamento e ele vai quitar o prejuízo, entendeu? São dois seguros diferentes. Pessoal, eu aproveito sempre para falar, a gente vem uma eterna questão aí, quem já fez treinamento comigo, eu sempre falo, sempre reforço, a questão dos produtos de relacionamento hoje para poder fazer o financiamento. Muita gente passa para o cliente, a gente sabe que a maioria dos clientes dentro da Minha Casa Minha Vida é aquele cliente da renda mais apertada, que qualquer valor que ele vai incluir e embutir como despesas vai pesar no orçamento dele. Mas a gente tem que lembrar aqui que a Caixa é o nosso maior aliado.
Quem é corretor de imóveis aqui há muito tempo sabe que 90% dos clientes depende de financiamento imobiliário para comprar um imóvel. Então, a Caixa é uma extensão do nosso negócio. Hoje, se eu vou fazer um financiamento no Itaú, no Bradesco, no Santander, primeiro eu tenho que ser correntista. Quando eu chego para abrir minha conta, o gerente já chega com 1 milhão de produtos ali para eu poder abrir a conta. Depois que eu abro a conta, é que eu vou atrás do meu crédito. A Caixa, ela aprova o cliente para depois o cliente virar correntista na Caixa. Então, a gente tem que mudar a nossa mente para trazer para o cliente essa taxa do relacionamento, que não é nada de TAC, não é uma taxa de abertura de crédito, é um produto, é um seguro, é uma capitalização, é uma previdência, com uma coisa boa para o cliente. O cliente, ele aí diz, não, eu não quero seguro porque já está dentro do meu contrato. São duas coisas distintas. Se eu vou, durante o meu financiamento, eu venho a óbito, o meu financiamento ele é quitado, mas os meus familiares não vão receber nada. Se eu tenho seguro de vida, ele vai quitar o financiamento pelo seguro que está dentro da minha prestação, e se eu tenho seguro de vida, eles ainda vão receber um valor em dinheiro para poder conseguir aí sobreviver durante algum tempo. Então, quando a gente passa para o cliente como obrigação, realmente isso soa de uma forma ruim. E o que é que vem acontecendo sempre? Clientes fazem porque se sentem na obrigação de fazer, mas depois cancelam. E isso vem trazendo um prejuízo para a Caixa muito grande e, consequentemente, vai refletir aonde? No nosso trabalho, porque nós precisamos da Caixa para poder seguir com os nossos clientes. Então, eu queria, se vocês puderem, a gente começar a mudar essa mentalidade em relação a essa taxa, porque isso, pessoal, quem trabalha comigo aí em empreendimentos, eu sempre converso, isso já vem pesando um pouco, e se a gente continuar nisso, a gente vai estar cada dia mais complicado, porque isso é um prejuízo muito grande para a Caixa. E quando a gente passa para o cliente como uma coisa boa, que ele vai ter benefícios com isso, ele já vê de outros olhos. Então, depende muito da gente como a gente passa isso para o cliente, para a gente não ter problema depois. Nós já tivemos clientes que não chegam na Caixa, dizem que não vão fazer, e o crédito ou não segue, porque a concessão é gerencial, ou depois reduz um valor. Então, assim, a gente precisa só entender do que se trata para poder passar da forma certa para os clientes. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Por favor, boa noite, Ivete. Você falou aí sobre esses produtos de relacionamento no ato da assinatura. Aí você falou de 2 tipos de seguro. Um deles é no ato da assinatura de contrato com a Caixa, e o outro é o seguro de vida, que é esse que está embutido no contrato, né, que o cliente permanece pelos meses, ou é aquele que realmente a maioria, depois de 3, 4 meses, eles fazem o cancelamento. Então, o que eu entendi aqui, só para não ficar com essa dúvida, o seguro do contrato é o que vai assegurá-lo, certo? Caso venha a ter um incêndio na casa. Se ele fizer o seguro de vida, é o que vai cobrir tanto a prestação quanto o seguro de vida, isto é, a família ainda tem a receber, é isso? Não, vamos lá. Vamos. Dentro da parcela, existe o seguro de morte ou invalidez permanente e os danos físicos do imóvel. Esse seguro é para garantir que em algum problema em relação à morte ou invalidez ou danos físicos do contrato, o financiamento seja quitado. Certo? Deu para entender, Ivete? Deu para entender. Eu estou fazendo um financiamento. Dentro da minha prestação, eu tenho seguro de morte ou invalidez permanente. Hoje eu tenho um financiamento que eu estou devendo R$200 mil. Se eu vier a falecer, o que é que acontece? O meu financiamento é quitado porque eu não tenho seguro, eu morri. O banco não vai ficar em prejuízo porque o seguro vai lá e vai quitar, tá?
Só que a minha família não vai receber nada, o imóvel vai estar quitado, mas eles não recebem um valor. Quando eu faço um seguro de vida fora contrato, um seguro residencial fora contrato, eu vou estar ali fazendo um seguro, caso eu venha a falecer, se for um seguro de vida, o meu herdeiro legal vai receber um valor em dinheiro. E se eu tenho um seguro residencial, eu tenho direito sobre esse seguro. Eletricista, chaveiro, bombeiro, manutenção de ar-condicionado, diversas coisas. Meu apartamento pegou fogo. Qual é o valor do imóvel de garantia lá no meu seguro? É 150 mil reais. Um seguro de 150 mil reais. Entendeu? Referente aos prejuízos. Isso tudo vai ser analisado. Tá? Então, uma coisa importante, uma pessoa que tem câncer já vai entrar para um financiamento. Ele vai poder fazer esse financiamento? Pode, só que ele não vai ter direito ao seguro. Por quê? Porque ele já tem uma doença pré-existente antes dele fazer o financiamento. Então, o seguro, ele não vai querer fazer, ele vai comprar um imóvel sem seguro. Então, se ele vier a falecer, os herdeiros ficam com a dívida. Entendeu? Ah, entendi. Até porque aí já é um outro tipo de seguro, e não esse que vai cobrir. Exatamente. Entendi, Tá? Obrigada. Júlio. Só uma dúvida. Um imóvel, por exemplo, o imóvel é 300 mil, ele já pagou 100, aí Deus o livre pega fogo, o imóvel é inutilizado. Ele recebe o valor de 300 ou recebe só o valor de 200 para quitar? Mas você está falando do seguro de fora ou do seguro do contrato? Seguro do contrato. O seguro do contrato vai quitar a dívida, ele não vai receber nada. E, né, no caso, ele perde o imóvel, né? Nesse caso. Ele perde o que ele já pagou. Ele vai, aí eu acredito Júlio, que vai ser feita uma análise, né? Não sei lhe dizer, mas não recebe o valor, ele vai quitar a dívida, o seguro da parcela é para a quitação da dívida. Entendi. É a mesma coisa mesmo sobre o que ele já pagou. Por exemplo, um exemplo do seguro de carro, eu pago meu carro todo ano, meu seguro todo ano. Só que se o carro bater e eu tiver sem seguro, o que eu paguei para trás não vale, porque ele não está atual. E se eu paguei ele e hoje eu pago ali, eu tenho um prejuízo, eu vou receber referente àquele prejuízo ali do meu carro, mas o que eu já paguei, entendeu? Entendi. Amanda, consegue me ouvir? É o Vinícius? Consigo, Vinícius. Isso, tudo bom. Eu não sou corretor, mas eu construo aqui em Calcaia, sabe? Certo. Tudo bem? Só que eu não entendo muito bem que eu estou iniciando. Essa questão aí do seguro, vamos lá. Tu deu o exemplo do carro, só que o carro, quando eu pago, eu recebo o valor da FIP do carro. Isso. Mas aí do seguro eu não recebo, só quita a dívida. Se faltar 100 mil, só vai quitar os 100 mil. Eu não vou conseguir pegar meu imóvel de 300, eu vou receber os 300 e comprar outro imóvel. Não vai dar certo, né? Porque esse seguro é o do dentro da parcela. Aí existe o seguro residencial. Se eu tenho o residencial é que funciona dessa forma, né? É que você vai receber, conforme o do carro, entendeu? Entendi. Obrigado. Oi, Amanda. Pronto, Amanda. Opa, pode falar primeiro. Amanda, Ronaldo, você falou aí com relação a uma doença em que, quando da contratação do financiamento, a pessoa já tem a doença. Digamos que eu contrate um financiamento e fique sabendo, digamos, não por muitas parcelas já paga, mas logo no início eu fico sabendo lá que eu estou com a doença grave. Neste caso, existe uma avaliação da Caixa se eu obtive essa doença ou automaticamente, de forma alguma, eu não recebo esse seguro? Eu não sou... Não é da Caixa. Quem faz essa análise é a seguradora. Não é a Caixa. Sim, tudo bem. Você tá, a seguradora. Então, vai ter que ser enviado... Aí, o que é que eu vai ter que enviar? O laudo médico de quando foi descoberto, o exame, tudo, e aí vão comprovar as datas, entendeu?
É Ok. feito, é enviado toda uma documentação para análise para ver se vai ser liberado ou não o seguro. Então, é feita uma análise documental. Ok, Pronto. obrigado. Amanda, vamos lá. É Denilson aqui. Oi, Digamos que quando Denilson. eu estou explicando aqui o seguro obra para o meu clientes ali, né? Automaticamente, o seguro residencial já vai estar acoplado ali, no decorrer ali, né? Diferente do seguro de vida. O seguro de vida você já vai estar fazendo uma venda extra ali de um seguro de vida, é isso? Não é um negócio obrigatório, tipo, eu estou empurrando ali. Automaticamente eu estou explicando o seguro obra sobre validez permanente e tal, óbito. Automaticamente ali já vai acoplado um seguro, que seria o juro obra, é isso? Dentro da parcela, tanto da fase de obra como da amortização, tem o seguro de morte ou invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Isso, Aí correto. são seguros habitacionais. Esse é o São seguro habitacional, perfeito. Desculpa, estava confundido aqui, seguro diferentes residencial. seguro que eu vou fazer um seguro residencial para minha casa. Eu estou Pronto, assegurando ali o meu bem como um todo. Não é a ok, dívida do meu financiamento, certo. certo? Então, esse seguro habitacional que vai automaticamente, quando eu estou explicando o seguro obra ali para o cliente, automaticamente ele já está acoplado ali nas fases ali, quando terminar ali e tal. Mas ele não vai substituir o seguro, a previdência, o seguro de vida, o residencial, para o relacionamento do cliente na abertura da conta, Ok. Tá tá? certo. São Tá duas bem. coisas distintas. Hoje, o que é que a Caixa quer? Todo Ah, mundo quer o financiamento para a Caixa porque é os juros mais baratos. Mas a certo. Caixa quer o quê? Esse cliente como cliente dela. Porque o que é que os Aham. clientes querem? O financiamento com a taxa mais baixa, mas ter conta em outro banco. Entendeu? Entendido. Obrigado, Amanda. Tá bom? Gente, vamos para a renda, que a gente já está com quase 1 hora aqui. Tira só essa dúvida. Oi, Mayara. Pronto, boa noite a todos, né? Boa noite. Pronto, eu tenho um financiamento, né? Também sou corretora, iniciante, claro, né? E eu quero tirar essa dúvida também, que vai servir para mim e para os futuros clientes. Quando eu fiz um financiamento lá junto com a Caixa, que eu fui lá assinar, né? Fazer aquele desligue, eu fiz aquele pagamento de 750 no ato de outra Isso. conta, porque eu já tinha duas contas. Eu tinha aquela antiga, que era de movimentação até 3 mil por mês, e outra lá. E abri essa, que a gente paga os 750, e todo mês tem aquela taxazinha de R$16. Essa taxa é de um seguro, de alguma coisa que eu não estou lembrada. Vou até que lá olhar Provavelmente, minhas coisas. Mayara, isso é a taxa de manutenção. Né? Toda conta tem uma taxa de manutenção. Então, Uhum. provavelmente é isso. Não tenho como lhe afirmar. Existem Aham. seguros mensais, mas Uhum. toda conta tem uma taxa de manutenção. Aí, mais lá vem dizendo, se for seguro, ele vem como seguro. Uhum. Então, algumas pessoas aqui no grupo que falaram muito no início, antes da gente receber esse nosso apartamento, que algumas pessoas iam lá, reclamavam na Caixa e faziam eles devolver aqueles 750. Mas Isso aí, era sabe o que viável? acontece? Isso daí, se ele ligar para o seguro e disser que não queria fazer, o seguro vai devolver. Só que esse cliente, ele está prejudicando o gerente da agência, está prejudicando a agência, e o que é que acontece? Um dia ele vai precisar da Caixa. Talvez ele Entendi. fique inadimplente, aí vai lá na Caixa pedindo para incorporar, saiu do emprego, pedindo para dar uma pausa. O que é que a Caixa vai ver? Relacionamento. Então, é muito importante que todo mundo saiba que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu não estou Entendi. querendo, mas amanhã eu posso precisar. Então, os E 750 é o seguro. É uma forma de relacionamento também, é isso? o primeiro prêmio de seguro da sua prestação, quando você vai assinar o contrato, são 30 dias para vencer a primeira prestação. Você só paga a prestação no mês seguinte. Então, no dia da Correto. assinatura, você só paga o primeiro prêmio de seguro, de morte ou invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Quando for na outra, você paga a parcela. Então, os 750 hoje é esse primeiro, a taxa à vista, que a gente chama,
que é o seguro da sua prestação, porque você tem que sair do banco com o seguro pago, e o restante é um seguro de vida, um seguro residencial, aí vai o que o cliente vai ter a opção de escolher, tá? Tá certo. Mas, Amanda, esses Obrigada. 16, esses 16 que ela se referiu, que você falou que é uma Gente, taxa de manutenção, é a sexta? É a mesma sexta, não? É a cesta de serviço, provavelmente. Tá bom, obrigada. Pessoal, vamos para a documentação, porque senão a gente não vai conseguir ver tudo, não. Oba. Hoje, a documentação, se eu chegar para vocês, todo mundo vai saber qual é a documentação básica do cliente. Hoje, a gente trabalha com a documentação simplificada. O que é isso? A gente sabe como é difícil. Gente, eu já estive aí do lado de vocês. A gente sabe como é difícil o cliente estar com a documentação completa. A gente sabe como é difícil a captação desses clientes. Então, para a gente poder rodar uma análise, documento de identidade, comprovante de estado civil, comprovante de endereço e comprovante de renda. Só que a documentação que a gente precisa estar dentro do dossiê do banco é outra. Então, quem está aqui trabalha assim com o empreendimento, tudo, que tem essa análise simplificada, sabe que a gente faz a aprovação e devolve com tudo que precisa para poder a gente finalizar aquela aprovação. Então, uma forma rápida. Por que quando eu recebo um cliente com contra-cheque, que tem variável, eu preciso saber se aquela renda realmente tem aquela variação todo mês, ou se é uma renda ali que foi esporádica? Dentro do Minha Casa Minha Vida, pessoal, a gente precisa entender que toda alteração de renda vai impactar em taxa de juros e subsídio. Então, nem sempre aquele cliente que tem uma comissão e que em um mês atípico ele ganhou uma comissão altíssima e você está esperando porque só vai aprovar com aquela comissão, vai ser bom para aquele cliente. Por quê? Porque o banco ele vai consultar o extrato daquele cliente de FGTS e ver qual é realmente a realidade. Uma renda que foi só um único mês, a gente não tem como considerar como a renda do cliente. A gente não pode fazer média, mas o que é que a gente vê? Os 2 últimos contra-cheques, qual é o que está mais próximo? Se os 2 estão ou com 13º, ou com férias, ou com alguma coisa, hoje a gente pode usar o histórico do contra-cheque. Mas esse histórico do contra-cheque não é para todo cliente, não é uma ferramenta que a Caixa está usando para que a gente possa usar uma renda mais baixa. Não é dessa forma. Então, eu nem gosto muito de entrar nesse assunto, porque não é essa forma que muitas pessoas veem. Mas o que vocês precisam entender é que o contra-cheque com variável precisa ser comparado com os anteriores, para que o cliente não possa ser prejudicado. Por quê? Porque você pode pegar uma renda ali que só teve uma comissão naquele mês e aquela comissão tirar o cliente de uma taxa de juros melhor e de um subsídio melhor. Então, precisa atentar. É a mesma coisa que quando chega assim, a renda está menor do que o salário base. Ele vai ser beneficiado por um valor que ele não teria direito. Dentro do Minha Casa Minha Vida, qualquer variação de renda impacta diretamente na aprovação do cliente. Então, por isso, não é porque o CCA A, B ou C é chato, a gente precisa ter um cuidado. A gente não pode transformar a análise de renda em uma coisa, faz de qualquer jeito. Às vezes, a gente prejudica um cliente por tentar fazer de qualquer jeito e aquele cliente ali perde o imóvel que ele queria, fica bloqueado ali 6 meses sem poder fazer nada. Então, é um cuidado. A gente sabe que é difícil essa captação de documento, mas, às vezes, você pegar a documentação, perder 5 minutos ali com o cliente, perguntando se o cliente, como é aquela renda, tentando entender, pedindo a carteira de trabalho, para a gente poder entender direitinho, isso daí, pessoal, torna uma análise muito mais rápida. Quem trabalha comigo, às vezes eu tenho muitos corretores aqui, parceiros, que ligam direto para mim e dizem, Amanda, pelo amor de Deus, vai e volta, tá muito chato. Gente, quanto mais
detalhes a gente tiver, mais rápido vai ser a aprovação. E o que é que eu digo? Não é que vocês precisam saber de tudo, mas é o básico que funciona. É o básico para vocês entenderem. Por que eu entreguei um cliente com contra-cheque, documento de identidade, comprovante de endereço, estado civil, e eu entreguei outro do mesmo jeito e voltou, e o outro não voltou? A gente precisa entender. E assim, não tiro a responsabilidade nossa de análise, que às vezes realmente acontece, da gente devolver uma coisa equivocada, mas a gente precisa alinhar os pontos, pessoal. Aqui, a gente é todo mundo parceiro. Se vocês não venderem, o correspondente não assina. Então, a gente está todo mundo no mesmo barco e tem que estar todo mundo remando na mesma direção, porque senão o negócio não anda. Oi, Então, Amanda. Oi, Amanda, boa noite, amor. Eu e meu esposo estamos com o cliente, que é exatamente essa dúvida que você está explicando sobre documentação. Ele tem uma prestação de serviço e agora aí vai declarar no imposto de renda desse ano os valores da prestação de serviço referente ao ano passado, certo? E esse ano ele começou CLT. Juntando essas duas rendas, daria o imóvel que ele tá pretendendo. Só que aí esse CLT não entra no imposto de renda do ano passado, né? Mas não tem problema, não. A renda dentro do imposto de renda, quando você tem um contrato de prestação de serviço, provavelmente a pessoa vai declarar em recebimento de pessoa jurídica. Como é que a gente identifica que ali não é um CLT? Porque não vai ter recolhimento de 13º salário. Então, você vai apresentar o imposto de renda do seu cliente, junto com o contrato de prestação de serviço e os extratos bancários comprovando aquela renda, e juntar a carteira de trabalho que vai estar atual nesse ano e o contra-cheque. E as duas rendas vão poder ser somadas. Ah, então não precisa esperar para o próximo, né? Não, de jeito nenhum, pessoal. Imposto de renda é referente ao ano passado. Então, esse ano, se ele entrou na renda esse ano, não tem como entrar no imposto de renda dele. Você vai juntar a carteira de trabalho contra cheque. Agora, para eu usar a renda dele do prestação de serviço, você tem que anexar a documentação. O imposto de renda, ele é uma forma, ele é um documento para formalizar. Mas a análise de renda por imposto de renda é feita como uma análise de renda informal. É toda a documentação que comprove aquela renda declarada dentro do imposto de renda, certo? Entendi. Muito obrigada, viu, Amanda? Me esclareceu muito aqui, tá certo? Já pode fechar o cliente amanhã. Amém. Viu? Glória a Deus. Pode me mandar aí que eu aprovo. Tá bom. Amanda, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Se no caso, esse mesmo cliente, ele não segue CLT, ele continua com esse contrato, vai ser somado o imposto de renda com o novo contrato desse ano, se teve alteração de valores? Não, aí são duas coisas diferentes. Eles são uma CLT e o outro contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço é o imposto de renda. CLT é o contra-cheque, vai somar as duas rendas. São duas coisas. Mas no caso de um ser MEI e o outro CME, no caso de um não ter o Prolabore e o outro agora tem essa visão diferente da Caixa? Duas pessoas diferentes? Mesma pessoa. Antes era só contrato, era MEI. Passou a CME e agora tem Prolabore. Aí ele vai declarar o imposto de renda referente ao MEI. Ao mês, exatamente, essa é a dúvida. Aí você vai juntar o imposto de renda, como é referente à renda do MEI, que não existe mais, não vai poder ser considerado, você vai ter o Prolabore, só que com isso você tem que apresentar toda a documentação da empresa que se transformou de um ME para o MEI, todos os impostos pagos sobre o Prolabore e, junto com tudo isso, a documentação da pessoa física e, possivelmente, da pessoa jurídica. Então, dois impostos de renda, pessoa física, pessoa jurídica, DAFs pagos, né? E considera atual, então. Perfeito. Ok? Pessoal, a gente falou tudo, mas bom é assim, bom é a gente trazer para a realidade.
Então, o contra-cheque precisa carteira de trabalho e extrato de FGTS para poder comprovar. Eu não posso simplesmente apresentar um contra-cheque e o extrato do FGTS está totalmente diferente. Existem algumas situações que a empresa ela não é obrigada a recolher imposto. Então, como é que eu faço para dizer que o meu cliente que no contra-cheque é o que ele recebe, mas a empresa não recolhe porque não tem obrigação? Apresenta o extrato do salário dele, comprovando o recebimento do crédito-salário. E aí a gente manda para validação na agência, porque realmente tem alguns encargos que estão no contra-cheque que a empresa não tem a obrigação de recolher, certo? No caso, a Soraya entrou aí na questão do Prolabore. Pessoal, o Prolabore é o contra-cheque do empresário. Então, ele é aceito normal, só que ele tem que passar por uma análise gerencial. O que é, se eu preciso do extrato de FGTS, carteira de trabalho e extrato de recebimento de crédito salário para comprovar uma renda de contra-cheque, o que é que eu preciso para comprovar uma renda de Prolabore? Documentação da empresa, extratos bancários do empresário, impostos pagos em cima do Prolabore e todo o estoque. Pode ser o que é que a gente vai mandar para validação. Quando é que é mais frágil e quando é que é possível a Caixa negar? Quando é uma empresa aberta recentemente, tá? Mas é comum aprovar Prolabore de empresários que apresentam quando ele traz todo o histórico da ação, tá? Então, por exemplo, eu tenho um empresário que esse ano não declarou a renda porque aumentou o Prolabore esse ano passado declarou o mínimo. Eu vou precisar retificar esse imposto de renda, pessoal. O imposto de renda é referente ao ano passado. Se eu, ano passado, tinha uma renda, sou empresário, e a partir de agora eu estou recolhendo uma renda maior, eu apresento os extratos, apresento os prolabores com os pagamentos do imposto e vai para a análise gerencial, tá certo? Deu para entender? Ninguém curioso. Tem três pessoas com a mão levantada. Acho que a Tatiana tinha levantado primeiro. Pode falar, Tatiana. Anderson, tá aí? A Cris está falando aqui. Quando tem uma renda com 19 dias de carteira assinada, quanto tempo precisa? Isso é muito relativo, tá, gente? Toda renda, ele passa, ou formal ou informal, passa por uma análise gerencial. Então, eu já tive clientes que têm uma renda boa, mas tinha acabado de entrar na empresa, não tinha ainda recolhido o FGTS e a agência pediu para primeiro recolher o FGTS para depois seguir. Se eu tenho um cliente que entrou agora no emprego, eu já posso fazer com um contra-cheque, mas eu tenho que ter o contra-cheque completo. Então, se ele entrou agora no meio de março, eu só vou ter o contra-cheque de abril, que ele só vai receber em maio. Amanda, mas é um cliente que ele era de uma empresa, saiu, mudou. Não vejo problema. Se tiver tudo regular, ele já tiver na base do FGTS da empresa, já tiver o pagamento do imposto, tá lá, ok. Agora, eu peguei um cliente que entrou agora, tem 18 anos, entrou no primeiro emprego, aí toda a renda passa por uma análise gerencial. Gente, o não, a gente já tem, a gente não tem como dizer assim, esse cliente aqui não vai passar, esse cliente aqui vai. Todo cliente é feito uma análise individual. Eu posso pegar um cliente que é servidor público, tá lá o contra-cheque bonito, quando eu rodo, eu não aprovo. Por quê? Porque não é só renda, é perfil. Às vezes, o perfil daquele cliente não é bom. Então, tudo a gente tem que analisar. A gente não tem como ter uma regra, uma receita de bolo. Esse daqui vai ficar bom, esse daqui não vai, esse daqui dá certo, esse daqui não dá. É uma análise mesmo individual. Vocês já devem ter tido muitos clientes reprovados por rate. Existem dois tipos de rate.
Existe aquele cliente que é por rate, porque ele é um perfil ruim, é um cliente que entra e sai no Serasa, é um cliente que não paga as contas em dia, é um cliente que tem um endividamento maior, e tem aquele cliente que não atingiu o rate porque ele não tem nada. Aquele cliente que diz assim, mas eu não tenho cartão, eu não tenho conta, eu pago tudo no dinheiro. Não é legal. Por quê? Porque o banco ele vai fazer o quê? Ele precisa de uma análise. Da onde é que ele puxa esses dados? Do Bacen. Se eu não tenho registro para eu poder analisar aquele cliente, é um risco para mim ser o primeiro a emprestar. Então, ele reprova e aquele cliente tem que fazer o quê? Abre conta, faz cartão, faz seguro, e tal, e tal, e tal. E aí, ele vai gerar um relacionamento, tá? 19 anos não é impedido, já é maior de idade, pode fazer o financiamento, tá? Vou passar aqui. Imposto de renda, pessoal. O que foi que mudou o imposto de renda esse ano? Imposto de renda é referente ao ano passado. Então, o que era que vinha acontecendo, assim, muito, sempre, quase que diariamente? A pessoa declara o imposto de renda abaixo do valor, ou então em um mínimo, só para poder declarar. E quando passava o prazo de entrega, ia ali comprar o imóvel e não tinha renda. Aí fazia o quê? Retificava. Então, a Caixa, esse ano, ela mudou as regras. Eu posso retificar, eu tenho até junho, pelas regras da Caixa, 30 dias após o prazo da Receita Federal, para aceitar o imposto de renda. Só que esse cliente, se eu declarei abaixo do valor, eu não era obrigada a declarar e declarei por declarar, abaixo, fora da obrigatoriedade. Para eu poder retificar valor, eu posso retificar dentro do prazo estabelecido pela Caixa. Se eu for declarar, retificar esse imposto de renda posteriormente, em julho, agosto, setembro, eu só posso retificar o meu imposto após o prazo se o que eu declarei dentro do prazo estiver dentro da obrigatoriedade da declaração da Receita Federal. Ok? Essa foi a mudança. Beleza? Renda de empresário, a gente já falou do Prolabore. Pessoal, olha imposto de renda todo. O empresário, às vezes, tem um Prolabore baixo, mas ele tem uma distribuição de lucros, está declarado lá no imposto não tributável. Então, precisa declarar, precisa analisar todo o imposto de renda, tá? No caso, se não vou declarar... Não, peraí, eu não vi... Oi, Manuel, tu vê essa pergunta do imposto de renda? Um minuto. A pessoa falou assim, a Nath, né? No caso, se não for declarado isento, não é isso? Isso, se eu declarei, vamos supor, um valor ali de R$3.500, só que eu preciso, aí vai retificar, eu declarei porque eu estava dentro da obrigatoriedade, então eu posso retificar após. Lembrando que qualquer retificadora é análise, qualquer imposto de renda, seja original ou retificadora, passa por análise gerencial. Pessoal, uma coisa bacana já para passar aí para vocês. Quem pega essas coisas sai na frente depois. Peçam para o cliente o imposto de renda que é emitido pelo ECAC, aquele que sai lá no rodapézinho, a data lá de emissão, tudo, porque as agências pedem na validação de renda, tá? Alguém tinha feito alguma pergunta? A pessoa perguntou aqui se não era interessante esperar os 30 dias. Sim, tem que esperar, né? Os 30 dias. Do quê? Do contra-cheque, no caso do funcionário novo. Né? Se é funcionário novo, tem que ter os 30 dias. Por que a Caixa não aceita renda de brasileiro que mora no exterior, com renda de fora comprovada? Pessoal, nunca ninguém me disse isso. Mas se é difícil para a Caixa executar uma pessoa que mora aqui, quanto mais fora do Brasil, não é mais difícil de cobrar?
Eu acredito que seja por isso, mas não tem nada escrito em normativo, tá? Mas dá para financiar na direcional, viu? Aí Entra na direta, direcional né? e ainda paga em 10 anos aí. Cuida. Qual o valor ideal para declarar para um cliente ser aprovado dentro do faixão do Minha Casa Minha Vida? Pessoal, não tem como a gente dizer, declara tanto que vai aprovar. Como eu falei, não é só renda. Primeiro, o cliente precisa comprovar e tem que saber qual é o perfil do cliente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Você nunca vai me ver eu dizendo assim, declare tanto. Primeiro, quem tem que apurar essa renda e declarar é o contador. Segundo, a gente tem que entender o que o cliente faz e se ele vai ter como comprovar. Então, um cliente dentro do faixão do Minha Casa Minha Vida fica dentro do limite de isenção, né? Então, não teria que declarar, não sei se é declarar renda ou imposto de renda, mas se está dentro do limite de isenção, não tem o que declarar, né? Vai ser renda informal. Não é que a Caixa não aceite a renda informal, a Caixa, ela aceita. Só que nossa Receita Federal exige que a partir de, esse ano é 35.824, eu tenho que ver aqui, eu não estou me lembrando do valor exato. Mas se a Receita exige que a partir de um valor eu tenho que declarar, para a Caixa, ela entende que se eu botar que o cliente ganha acima do limite de isenção, ele teria que declarar. Então, por isso que existe o corte dentro do sistema, porque é baseado nas regras do Brasil, ok? Renda de 5 mil, ninguém perguntou, mas é só ano que vem. Amanda, mas o sistema da Caixa não vai se adequar? Não sei. É para se adequar. Se a Receita diz que agora os brasileiros, que a partir de janeiro de 2026, só vão ter que declarar imposto de renda se a renda estiver acima de 5 mil reais, então o teto, ele aumentou. Mas eu acredito, essa semana eu pensando aqui, vendo as coisas, gente, a Caixa só vai provavelmente adaptar o sistema quando encerrar o prazo. Porque senão a pessoa, se eu declarar hoje 5 mil de renda informal, eu teria que ter declarado, né? Assim, mas eu não sei, a gente já tentou ver quando é que vai se adaptar o sistema, mas a gente ainda não sabe. Mas o correto é que, se vai aumentar o teto da isenção, o sistema da Caixa vai se adequar a esse corte para a renda informal, tá? Por que o MEI não pode usar o Prolabore? Quando eu estou dentro do regime do MEI, eu tenho um valor único para uma renda variável. Então, eu não tenho como, a partir daquele valor que eu pago, eu saber qual é a renda que eu ganho. Então, toda renda comprovada, ela é verificada através do pagamento dos impostos. O CLT, FGTS, INSS, os autônomos, o valor que paga lá dos impostos, do imposto de renda, dentro do MEI eu não tenho, então eu não posso realmente, porque eu não vou ter como saber essa renda de acordo com o valor pago da taxa do MEI. Então, ela é uma renda, é um pagamento fixo de uma taxa para uma renda variável, tá? Renda informal. Pessoal, a renda informal hoje é uma realidade nossa, não tem para onde correr. E eu sou uma eterna defensora da renda informal. Eu acho que é muito mais fácil nós, que somos autônomos, que todo dia a gente está aí buscando cliente, tentando fechar negócios e tudo, a gente conseguir sobreviver do que uma pessoa que hoje é CLT, está ali acostumada naquela renda há não sei quanto tempo, e se for demitido, vai ter que ir procurar outra oportunidade no mercado de trabalho. Mas hoje a gente ainda tem essa questão da exigência da Receita Federal de declarar a partir de tantos R$1.000 por mês, teria que declarar imposto de renda. Então, a renda informal hoje,
qual é a maior dificuldade da aprovação e de validação junto às agências? São as informações que são recebidas na hora da aprovação do crédito. Então, precisa colocar a profissão correta. Não adianta botar que a pessoa é administradora, porque o sistema analisa de uma forma melhor. Por que que ele analisa de uma forma melhor? Porque um administrador ele é um profissional liberal. Ele tem uma formação, ou ele é empresário. Ele não é um autônomo. Então, o sistema, ele lê de maneiras diferentes as profissões. Profissional liberal de uma forma, autônomos de outra, mas eu preciso comprovar. Então, o administrador ou é proprietário de empresa, ou é quem é formado em administração e exerce a sua profissão como administrador. Eu não tenho como colocar um cliente que ganha R$2.000 e dizer que ele é administrador só porque eu acho que o sistema da Caixa vai aprovar de uma forma diferente. O sistema, ele realmente tem uma maneira diferente de acordo com a profissão cadastrada, mas isso tem que ser comprovado através de documentos. E não é só a profissão e a renda que vai aprovar aquele cliente. Muito mais do que isso, é um perfil. Então, não é porque eu estou colocando aquilo ali que vai ser aprovado. É o perfil do cliente. Mas o que eu posso adiantar para vocês, toda renda negada, todo crédito reprovado, existe uma forma de ser trabalhado para uma possível aprovação. A gente só tem que entender o porquê que foi negado aquele cliente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre renda informal? Está conseguindo me ouvir? Amanda. Show. É até a mesma dúvida de outras pessoas aqui também no chat. Eu tinha visto recentemente, eu acho que até no começo do mês, que a renda informal tinha ido para 2.950. Mas eu fui dar uma olhadinha agora no Google, ainda continua como 2.550. Tu sabe se houve realmente alguma atualização ou se seria só por conta dessas atualizações dos valores novos das faixas? Tu quer saber quanto é que está o valor para a isenção do imposto de renda do ano passado? Na verdade, é saber o teto quando é renda informal. É o que eu acabei de falar, é referente à renda do imposto do ano passado. Mas o que é que acontece? Se a Caixa diz, se a Receita Federal diz que a partir de 2.550 ou 2.900 eu sou obrigada a declarar, o sistema da Caixa entende que passar daquilo ali não é renda informal, teria obrigatoriedade de declarar, tá? Mas agora não aumentou para 5.000, por que ela não já considera 5.000? Referente ao o que vou declarar no ano que vem. Mas não pode usar os extratos dos últimos 3 meses? Mas o sistema ainda não está adaptado às novas regras da Receita Federal. Foi o que eu disse há uns 5 minutinhos atrás. Okay. Se vai adaptar, acredito que sim. Quando a gente ainda não sabe. Até ano passado era esse corte. A partir de janeiro desse ano, foi que aumentou o teto da isenção para as pessoas que vão declarar no ano que vem. Então, eu acredito que o sistema da Caixa ele deve se adequar, mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação e nem uma data. Mas se a Receita atualizou, provavelmente o sistema da Caixa vai se adequar também. Mas não consigo dizer para vocês quando e se realmente qual é o que vai ser o valor, tá? Amanda, eu acredito que a dúvida é assim, a renda informal sem imposto de renda, porque antes a renda informal, o teto do cliente era 2.350, né? Só pelos extratos. E ficou 2.550. Só que a moça está perguntando se teve esse aumento para 2.950, ou é só realmente o imposto de renda com essa renda? Não, é o seguinte, se eu ganho, eu tenho que só confirmar aqui qual vai ser o teto, eu acho que é 35.884, que é para declarar referente ao ano passado, não é isso?
Não é Pronto. isso que vocês estão... Aí Tá dá correto. 2.985 esse valor. Pronto. Hoje o corte ainda está em torno de 2.550, 2.750, que é 765, 2.750 vezes 2.550 vezes. Hoje o corte da Caixa ainda está na renda de 2.550. Então, eu não sei se, a partir do encerramento do imposto de renda desse ano, ele vai, porque se eu ganho mais do que isso, eu tinha obrigatoriedade de declarar. Confere? A Caixa está no corte de 2.550, que foi o que eu tive que declarar ano passado. Se eu coloco hoje essa renda, é como se o sistema estivesse entendendo que eu teria obrigatoriedade de declarar. Então, o sistema ainda não se adequou ao valor da obrigatoriedade desse ano. Então, é para se adequar, mas não é divulgado isso para a gente. O que a gente sabe é que hoje ele está adaptado ainda à declaração do ano passado. Amanda, só uma dúvida aqui. O que é que acontece? Eu fechei uma parceria com o proprietário de uma loja, né, onde eu vou fazer uma apresentação e tudo para os funcionários dele, e ele está com muito receio. Por quê? Porque ele paga para os vendedores dele a comissão por fora. Criar algum problema para o CNPJ quando eu declaro que esse cliente meu, no caso o funcionário dele, ele recebe essa renda de forma informal fora do contra-cheque, causa algum problema na Receita Federal para a empresa? Se ele declarar como recebimento de pessoa jurídica, sim, provavelmente. Mas se ele declarar como recebimento do próprio CPF, não vejo como as informações, se bem que a gente não sabe como é que vai ser, porque tudo vai ser rastreado, né? Principalmente Pix, né? E se for em dinheiro, tu acha que eu fazendo o dossiê, botando para o meu cliente o dossiê organizado, eu mostrando aquele oleritezinho que é feito a punho, como é que a Caixa está funcionando e está vendo isso? Ela vê como realmente um documento oficial que ela leva como relevância, ou um documento que ela só diz assim, cara, isso não quer dizer nada para mim, realmente eu preciso da declaração de imposto, mesmo a cliente recebendo 300, 400 reais, por fora, né? Vamos dizer assim. Não é imposto, é despesa. Eu vou botar, se eu ganho R$2.000 e tenho R$300 vou botar mais. Se eu ganho R$2.500 e ganho 300 por comissão, se eu tiver abaixo da obrigatoriedade, eu não tenho que declarar imposto. Para eu poder comprovar para a Caixa, vai ser uma renda mista, formal e informal. E o que é que a Caixa vai usar para validar? Se o sistema aprovar, ele vai validar através de despesas ou movimentação bancária. Se ele recebe em dinheiro e deposita, pode ser que, como não sabe de onde é que vem, ele é o próprio depositante, ele pode sacar o salário dele e depositar. O que é que ele pode? A movimentação, pessoal, para renda informal não é só extrato bancário. É despesas, é cartão de crédito, é água, luz, telefone, aluguel. O que é que acontece? As pessoas têm medo de apresentar documentos. Uma pessoa que mora de aluguel não tem que ter medo de apresentar o comprovante de aluguel para comprovar a renda dela, não. Porque ali, para a Caixa, ela está vendo que ela vai deixar de pagar o aluguel para pagar a prestação. O que vai impactar é o comprometimento de renda. O que é que acontece? Um cliente de R$1.600, que é o salário mínimo, vai comprar um imóvel. Aí diz que bota um dependente. Bota lá um dependente. Eu tenho um filho como meu dependente. Ok, tem um filho, é dependente. Aí ele vai para uma entrevista gerencial, esse cliente às vezes até ganha mais. Só que a informação que chega para ele é que não bote porque você está tendo um subsídio máximo e tal. Aí o que é que, quando chega dentro da agência, o que é que a gente vai ver? O cliente ganha R$1.600, vai pagar a fase de obra, vai pagar a entrada para a consultora, tem um filho que sustenta, pagar aluguel, como é que ele vai pagar, sobreviver? Não tem. Então, assim, a gente precisa ter realmente o cuidado de como é a renda daquele cliente. Não é só pegar uma renda e encaixar com um subsídio, é saber se esse cliente vai ser capaz de cumprir. Porque o que é que acontece? De 10 clientes que assinam o contrato,
um ou dois não pagam nem a primeira parcela da fase de obra. Então, assim, essa questão da renda informal, por que que ela é mais burocrática? É a fragilidade. E, às vezes, quando chega numa entrevista, que o gerente pergunta, o cliente começa a dizer que ganha mais, ou então o cliente diz que não é aquilo. Então, assim, são várias coisas. Não existe, como eu disse desde o começo, não existe uma receita de bolo. A gente precisa entender a realidade do cliente, certo? Aí, um cliente que... Vai ser a declaração de renda mista contra chefe, fica renda mista. Então, esse cliente que ele tem uma renda formal com a renda informal, ele pode sim ter essa renda aprovada, se ele tiver como comprovar. Não adianta ter medo de apresentar documentos, porque quando a gente roda um cliente, a Caixa vai puxar tudo que está ligado ao CPF dele. Então, vai vir cartão de crédito, quanto é que ele gasta por cartão de crédito por mês, daqui a 60 dias, daqui a 90. Então, não tenham medo de apresentar. Aí, às vezes, o cliente não tem a movimentação, o cliente que recebe em dinheiro, como esse, mas ele paga o cartão, ele paga o aluguel, ele paga a água, ele paga a internet. Então, é só ver realmente o que o cliente tem para apresentar. Entendeu? Amanda, consegue me escutar? Sim. Pronto. Me tira só uma dúvida em relação a um cliente que eu tô. Eu tô com um cliente na minha base onde ele é informal, tá certo? Ele tem uma renda de basicamente R$ 4.500, e aí a gente iria fazer a declaração de imposto de renda agora dele, tá? Só que quando a gente rodou a análise de crédito, esse cliente ele veio condicionado com uma parcela de R$ 900. E aí, a gente... Quanto foi declarou o imposto de renda? Isso, não, a gente declarou... Tinha o do ano passado, né, de R$ 4.500, e a gente iria fazer a nova declaração dele também de R$ 4.500. Só que aí ele veio condicionado a uma parcela de R$ 900. E aí a gente conversando com o correspondente bancário foi e disse: Felipe, está havendo no cliente informal, que ainda não fez declaração de imposto de renda vigente do ano passado, está havendo uma trava de R$ 900 para esse cliente. E aí a gente puxou o registrata do cliente, não tem nada no registrata do cliente, não tem nada que empate ele. E aí qual a pergunta? Está tendo realmente essa trava com os clientes informais de R$ 900 para cliente informal com a renda mais alta, 1.050. Pessoal, o que é que acontece? Ontem eu estava no treinamento e eu falei até para o pessoal, todo ano eu gravo a mesma coisa. O que é que acontece? As pessoas esperam chegar a declaração do imposto de renda para poder aprovar, mas não esquece que não é só renda, é relacionamento, é comportamento financeiro. Durante muito tempo, quando eu comecei a ser correspondente, a gente jogava uma renda informal de R$ 10.000, aprovava 3.333, bem direitinho, aprovava tudo. E aí, o que foi que aconteceu? Começou as inadimplências. Hoje, o que é que vem acontecendo há anos na Caixa? A pessoa está na informalidade há anos, tenta a aprovação como informal, não consegue, espera o imposto de renda, declara o imposto de renda, quando é depois, já não declara. O que é que acontece? Não adianta uma pessoa que nunca declarou, não tem nenhum relacionamento com a Caixa, chegar e achar que vai declarar renda e vai aprovar os 30%. Não é porque existe uma trava no normativo, não tem dizendo normativo trava de nada. A gente vai vendo essas coisas com o tempo e a vivência de cada cliente. O que é que eu vejo? Já faz alguns anos que os clientes que são informais, que deixam para declarar o imposto de renda para aprovar o crédito, não libera 30%, libera entre 20% e 25%. Amanda, o que é que eu vou fazer com esse cliente? Primeiro ponto, o que é que esse cliente faz? Ele vende, é vendedor.
abre uma conta na Caixa, pega uma maquineta de cartão para ele poder fazer a movimentação dele. Comece um relacionamento com a Caixa. Aprova um cartão, não para se comprometer, mas para a Caixa começar a entender como é que ele se comporta. Por que os bancos particulares aprovam os clientes de renda informal? Porque a movimentação deles é toda dentro do banco. O banco sabe quanto é que ele paga, sabe quanto é que ele recebe, sabe se ele paga em dia, sabe se não paga. Por isso que acontece isso. Por isso que um cliente que tem um relacionamento com a Caixa aprova, às vezes, uma parcela numa renda informal maior. É por conta do relacionamento. Então, não é porque existe uma trava dentro do sistema. Se você pega um cliente de R$4.000 e ele tem aí R$900, você está vendo que está entre 20% e 25% o valor da prestação dele. Talvez se esse cliente, desde o ano passado, tivesse aberto conta, tivesse fazendo movimentação, trazendo, se ele é informal, ele usa uma conta para receber, para pagar, fizesse isso dentro da Caixa, a Caixa ia ter um parâmetro de como é que esse cliente é. E, com certeza, não é porque ele vai aprovar, é porque a Caixa entende como é o perfil desse cliente. Então, assim, tudo na vida, pessoal, é relacionamento. Se eu chego para o Emanuel nunca me viu na vida, e eu pego o dinheiro com ele emprestado, ele vai querer me dar logo tudo de uma vez? Ele vai primeiro me emprestar um valor menor, depois, quando ele for ganhando confiança, ele vai me emprestar um valor maior. Então, banco, tudo na vida, banco, amizade, negócios, tudo é relacionamento, pessoal. Então, a gente tem que ter essa visão de trabalhar o cliente informal antes da declaração do imposto de renda. Mas esse cliente aí, já que ele declarou agora, começa a abrir conta, faz cartão, tudo. A gente faz esse serviço aqui também. A gente não só aprova crédito. Aqui a gente faz todo esse trabalho, toda essa consultoria para quem tem essa parceria com a gente, tá? Então, nem se perde, a gente se trabalha. Tá ótimo, obrigado, Amanda. Nada. Pronto, Amanda. Sobre isso, porque assim, quando o cliente, principalmente quando dá rate, né? A gente acaba mandando o cliente para uma agência para abrir conta, fazer realmente tudo. E eu já tive relatos de alguns clientes que têm essa dificuldade na agência. Então, a gente fazendo a aprovação com você, né? Você já consegue fazer esse relacionamento para o cliente? Tá, a gente já faz todo o relacionamento, muitas vezes a gente não consegue aprovar cartão de crédito, mas a gente abre uma conta, faz um seguro, e aí ele começa a movimentar. Agora, também não adianta só abrir a conta e nunca mais mexer, só ficar lá aberta, não adianta. E consegue fazer isso de forma online ou o cliente vai precisar ir presencialmente? A gente consegue fazer de forma online, mas a gente sempre pede para fazer uma vídeo. Por quê, gente? A gente já teve problema. Eu nunca tive, mas eu já tive relatos de agência que foi aberto conta e tal, e no final o cliente não foi e era fraude. Infelizmente, a gente está no mercado aí complicado, né? Mas a gente faz isso de forma online, assinatura online, a gente abre um Meet com ele, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, explicam tudo, e a gente faz esse relacionamento. Uma pessoa perguntou aqui em cima, Amanda, tive um cliente que tinha uma alta movimentação sem imposto de renda, e a Caixa acatou uma renda alta, que desenquadrou a cliente do Minha Casa Minha Vida, porém condicionou a uma parcela de 800. Seria por conta disso, por falta de relacionamento? Não. Seria porque, se ele tem uma renda que teria a obrigatoriedade de declarar, ele não é renda informal. É o que a gente falou no começo. Mas vocês estão vendo, ó, que ele aprovou até uma parcela maior, R$800. Então, assim, não é só tudo no corte. Cada cliente, pessoal, é uma análise diferente. O que é que eu digo para vocês? Eu não sei se vocês, com certeza, alguém aqui já teve aquele cliente que não aprovou. Depois de um tempo, assim, tu não aprovou meu crédito, mas eu aprovei em outro canto. Por quê? Porque o corretor teve a paciência de acompanhar aquele cliente nesse processo para poder reverter o crédito. Então, tragam isso para vocês, porque a maior propaganda é o boca a boca. Então, esse cliente que quer comprar e está disposto a fazer isso, ele vai lembrar de você toda vez que uma pessoa disser que vai comprar um imóvel, tá? Amanda, mesmo quando o cliente comprova renda informal maior através de extratos, 2.500, que a Caixa limita a parcela de 700,
Existe alguma regra interna para isso? Já que a Caixa puxa do Bacen todos os dados, mesmo que não tenha conta na Caixa? Mas ele aqui está 2.500, então se ele aprovou 750, só se eu não entendi a pergunta. Abre o microfone, Júnior, e pergunta. Júnior? Acho que ele está tímido. Amanda, no caso de uma renda informal, que fez um imposto de renda, e no caso, assim, dá esse rate, né, com o banco. Certo. E aí, a possibilidade, isso aí, no caso, é falta de relacionamento com o banco, para você ter esse... Banco Caixa. Isso, para você ter esse relacionamento com o banco, para aprovação, eles aprovam em menos de 10 dias ou precisa ter 6 meses de relacionamento com o banco? As experiências que eu tenho é em torno de 90 dias. Então, é preciso ter esses 90 dias de relacionamento com o banco para aprovar, né? Entendi. Outra pergunta. No caso de uma cliente, que ela é carteira assinada, e aí ela está, mudando aqui, né? Bem rapidinho. Sei que não é renda informal, mas uma cliente... Não, mas... Ela tem carteira assinada, né? Mas ela tem uma renda de 3.000 e aí ela está afastada temporariamente do trabalho. Há a possibilidade dela comprar um imóvel? Mas ela está afastada por quê? Depende do tipo de licença dela. Existem algumas licenças que a gente pode fazer, o financiamento. Outras não, então a gente precisa só entender. Pronto, no caso dela, ela foi afastada porque estava com depressão. E aí ela está afastada temporariamente. Tem que ver o códigozinho do INSS, se ela já está recebendo pelo INSS, como é que está. Ela tem que ter o comprovante, ou da empresa, ou do INSS. Por exemplo, se ela está afastada, vai entrar pelo INSS, ela não está recebendo da empresa e nem está recebendo do INSS, não tem como a gente fazer a aprovação dela, porque ela não vai ter um comprovante, entendeu? Ela está afastada pelo INSS. Aí eu tenho que ver qual é o códigozinho que está lá no INSS para a gente poder ver se aceita. Certo, então tem que ter esse código, né? Entendi. Tem que saber qual é o tipo lá da licença dela, tá? Certo. Estou concluindo. Uma cliente Pessoal, que já tem... só para poder a gente já ter um limite, Manuel, aqui, são 20 para as 9, a gente vai ter 20 minutinhos aí, tá? É melhor a gente terminar primeiro o conteúdo, né? O que tu quiser mostrar aí depois tirar alguma dúvida, né? E pronto. E a gente pode marcar um segundo momento desse, pessoal. Estou à disposição, sempre que quiserem aí, a gente está. Vou fazer um grupo também aqui, ou a gente pode usar esse para poder a gente ficar disparando as novidades aí. Estou com o cliente com problemas em validação de renda. O cliente tem movimentação em maquineta, mas não movimentava a própria conta. E em janeiro começou a movimentar. Já tentamos em diversas agências, mas nenhuma é validada a renda dela. O que pode fazer nesse caso? Ou a cliente... Ou eu ou a cliente que poderia auxiliar a validar essa renda, tem que ver o que é que ela tem de documentação. O que ela tiver de documentos. Tem que ver se já foi passado por uma entrevista gerencial também. Eu acho que a entrevista gerencial é importante. Mas eu teria que ver a documentação, teria que analisar a cliente para poder orientar de uma forma mais correta, né? Mas tem que ver a documentação. Não tem por onde correr. Já foi e foi reprovada de cara. Para validar, para a entrevista? Sim. Então, tem que ver, Micael, porque eu não tenho como opinar sem ver a documentação e nem conversar com o gerente, porque sempre que a gente tem uma reprovação...
a gente vê com o gerente quais foram os motivos, né? Então, assim, eu acho que o mais certo aí é ver realmente a documentação, o CCA que te atendeu, tentar entender com o gerente se é possível reverter e o que é que ele vai precisar para poder reverter isso daí. Ou, né, ou fazer uma carta de cancelamento e puxar para o CCA. Mas eu não tenho, eu preciso analisar para poder tentar ajudar. Vamos lá, na maioria dos casos, independente da renda, claro, quando a renda é maior do que dos 2.500, sempre condiciona em 750, em 90%. Mas é exatamente isso, Júnior, é porque, pela regra da Receita, acima desse valor, eu teria que declarar. Então, eu não tenho mais como declarar como informal. O sistema da Caixa, ele dá o corte de acordo com as regras da Receita. Era o que a gente estava discutindo anteriormente. Eu acredito que o sistema ele vai se adequando à declaração desse ano, mas demora um tempinho. Sempre para o sistema parametrizar, demora um pouquinho, mas reprova por quê? Porque acima de 2.500, o cliente teria a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Tá bom? Amanda, uma dúvida, não tem a ver com validação de renda, mas acredito que você consiga me ajudar. O cliente é cotista, porém a empresa que ele está atual não cadastrou ele na base do FGTS. Se a gente validar o contra-cheque pelos extratos da conta salário, dá certo passar por aprovação gerencial? Eu acho quase impossível, Patrícia, porque o mínimo a empresa pode até estar atrasada, não está depositando regularmente, mas precisa pelo menos cadastrar. Então, eu acho muito difícil uma agência validar. Não posso dizer que é impossível, porque eu não tenho gestão sobre isso, mas o mínimo que tem para poder validar é o empregado estar na base do FGTS da empresa, tá? Aí, pessoal, aproveita aqui a pergunta da Patrícia, a questão do ser cotista. A gente estava falando na renda informal, a gente falou que é cotista no começo, mas a gente falou aqui da renda informal e muitas vezes a gente esquece de perguntar para esse cliente informal, perguntar se ele já teve em alguma época da sua vida o recolhimento, já teve carteira assinada, onde teve. Porque não é porque hoje o cliente está com renda informal que ele não pode ter o benefício do 0,5%. Então, sempre que vocês forem atender um cliente, perguntem qual é a renda. O que é que ele faz? Pessoal, vendedor, vende o quê? Vende roupa, vende perfume, vende garrafa, vende imóvel, o quê? Primeiro, o que é que ele faz? Não é que ele é vendedor, o que é que ele vende? Desde quando ele vende? Eu tenho muitas análises que a gente recebe, o pessoal bota o print, bota lá o Instagram, isso é importante, pessoal. Hoje, as agências, elas fazem isso. Na hora da entrevista gerencial, elas levam isso em consideração. E perguntem se aquele cliente, em algum momento, ele trabalhou sobre o regime do FGTS com contribuição acima de 36 meses. Porque, mesmo sem ele estar, se ele já foi, ele tem direito ao 0,5%. E como eu disse bem no começo, esse cliente vai ter um aumento aí em torno de 8 a 10 mil a mais no financiamento por conta da redução do 0,5%. Amanda, quando o cliente tem férias em todos os contra-cheques, é possível fazer a avaliação mulher? O Antônio, onde é que ele trabalha, hein? Porque ele tem férias todo mês, não é possível? Não, alguma coisa errada tem. Não é todo mês, não. Ele pode ter nos 2 últimos. Aí a gente tem que ver os anteriores e ver se cabe fazer o histórico do contra-cheque. Mas isso vai depender do recolhimento, se tem imposto de renda, tá? Amanda, vai deixar o seu contato depois? O meu contato é o que está no grupo, tá, gente? O meu contato é o que está no meu Instagram. Eu não faço muitos vídeos, estou tentando. Eu ainda estou meio travada aqui com vocês, mas quando eu dou, até brincaram comigo. Amanda, teu vídeo nem parece quando tu está fazendo treinamento presencial. Mas eu sempre estou à disposição aí. Meu número é o que está no Instagram. Mas é um volume muito grande de mensagens, porque é o meu WhatsApp mesmo, não é nenhuma pessoa que administra, sou eu. Então, mas eu estou à disposição. Se o grupo será mantido, por mim, ok. Eu vou conversar com o Emanuel aí, como é que a gente faz em relação a isso. Estou à disposição, financiar está à disposição.
Peço já desculpas aqui a alguém, se teve alguma experiência negativa com a gente, mas infelizmente a gente trabalha com pessoas e a gente sempre precisa de feedbacks construtivos para a gente poder estar melhorando. Como eu falei para vocês, o correspondente, vocês são os meus maiores parceiros, meus maiores clientes, eu dependo de vocês, preciso de vocês, quem me conhece sabe, eu sou ciumenta, eu ligo, eu peço contrato, mas porque realmente a gente precisa dessa união entre correspondente e comercial para a gente conseguir aí sucesso, tá? A questão do rate, pessoal, eu já tinha passado aqui para vocês. Todo cliente a gente consegue analisar para ver se é possível reverter. Dívidas baixadas com prejuízo. Se liberou parcela possível, pessoal, pede para pagar a dívida, manda o registrato com a dívida, sem a dívida e o comprovante. E aí a gente pede para a Caixa fazer comitê. Amanda, quanto tempo demora para poder liberar esse comitê? Pessoal, não posso mentir para vocês, não é uma prioridade. Pessoas que estão devendo, estão regularizando só para entrar no financiamento, se fosse banco, eu já não veria com os bons olhos. Então, não é assim, a gente consegue, muita coisa a gente consegue reverter, mas muitas pessoas pedem prazo. E esses comitês para fazer baixa de pendência depende da superintendência. Então, é uma coisa mais demorada, mas é possível. Como eu disse, cada caso é um caso. Todo cliente deve ser tratado e analisado de uma forma diferente, tá? Aí aqui é mais sobre o repasse, então eu vou deixar, pessoal, aí 10, 15 minutinhos para quem tiver mais alguma dúvida. Se ninguém tiver, a gente encerra, mas vou deixar aqui aberto para quem quiser falar. Já deixo os meus agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem participado. Muita gente saiu durante o treinamento, muita gente permaneceu, mas hoje é feriado, já são quase 9 horas da noite. Então, muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês e principalmente ao Emanuel, que me fez essa proposta. Eu aceitei, a gente está aí buscando esse resultado para todo mundo, tá? Então, eu desejo a vocês, esse ano de 2026 vai ser um ano muito bom, principalmente com Minha Casa Minha Vida. Façam lá a listinha de vocês. Eu não tenho... quem quiser falar comigo, Amanda, eu estou com cliente, final de mês sempre é mais complicado, mas o nosso escritório fica aqui no Shopping Aldeota. Quem for de imobiliária, que quiser bater um papo, eu vou até vocês, a gente conversa, faz treinamento. Eu preciso de vocês, então a parceria é essa. Quem me conhece sabe, eu não sou de dar o jeitinho, mas eu faço o que for possível para a gente fazer a forma correta. Por quê? Porque o cliente satisfeito, o cliente que assina o contrato sem problemas, é a nossa melhor recompensa. Então, é isso que a gente busca, tá? Mas estou aqui, quem quiser tirar dúvidas. Pessoal, mais uma vez, né, eu falei no começo, eu sou viabilizador da Direcional. Se você não tiver seu viabilizador na sua imobiliária, ou você como autônomo, pode falar comigo. Amanda, a gente vai passar o contato dela no grupo e vocês vão poder falar com ela já para começar a usar os serviços dela, gente. Eu só uso ela, tá? Todos os processos eu mando para ela, porque a gente tenta nos outros e tudo, mas a gente vê quando quem resolve, né? Então, a gente já tem uma parceria forte aqui, e se depender de mim, podem falar comigo aí no grupo, e me adiciona já, a gente dá um suporte muito bom aqui na parte de aprovação de crédito, né? E também na apresentação do produto, no fechamento, tá certo, pessoal? E vai ter outros... O Ronaldo Dutra, só um minuto, desculpa, Emanuel, porque eu achei bastante... interessante essa pergunta. Amanda, uma dúvida, fora do contexto, jamais. Toda dúvida faz parte. A gente precisa realmente trazer, porque eu sempre digo, não adianta a gente estar trazendo normativo, é o dia a dia. Amanda, uma dúvida, adquirir um imóvel pela tabela Price, posso transferir para saque? Hoje, a gente não consegue. Se vai para frente,
Não sei se é possível, mas hoje, dentro das regras atuais, não. Outra coisa também importante, aproveitando aqui o Ronaldo. Se eu estou com o cliente aprovado na saque e esse cliente quer fechar na Price, a gente precisa cancelar e reavaliar, tá? Minha Casa Minha Vida, a maioria vai ser tabela Price, mas pode ser que tenha cliente que queira saque. Então, sempre a opção vai ser a escolha do cliente. A gente só precisa entender como é que funciona cada tabela, tá? Depois de pagar, demora quanto tempo para sair? Estou tentando ver aqui já que ninguém. Limites de cartão de crédito prejudica mesmo? Dá, e o limite não. O que prejudica é usar muito a mais do que a renda. Não é o limite que você tem, é o que você gasta. Cliente com restrição Bacen, já falei. Pessoal, existe a restrição que ainda não é a dívida baixada com prejuízo. Então, a gente precisa ter o comprovante para poder pedir a baixa. Depois de quanto tempo demora para sair? O Bacen, pessoal, são 60 dias. Então, se eu rodo uma avaliação hoje, eu estou puxando o Bacen de fevereiro. Então, eu preciso o quê? Se um cliente que é por comprometimento de renda e ele quitou esse comprometimento agora em março, ainda vai puxar. Eu não consigo fazer comitê para baixar comprometimento. Aí eu tenho que esperar o Bacen rodar, tá? Eu acho que era isso aqui. Consegue me ouvir? Consigo sim. Deixa eu te perguntar, já ouviu falar alguma vez de cliente conseguir assinar contratos, assim, conseguir assinar os formulários, ele estando embarcado e não consegue ir na agência? Ele já assinou o contrato, é para assinar o contrato de financiamento? Isso mesmo. Pronto, ele vai demorar, assim, ele precisa ir na agência em algum momento, principalmente se for Minha Casa Minha Vida, pessoal. A gente precisa, uma coisa é, eu tô vendo aqui a Bitnet presente, muito bem. Uma coisa é, a gente não pode misturar, hoje sem uma assinatura digital, com achar que o cliente não precisa comparecer à agência. A gente não pode usar essa ferramenta do Nato Digital para pegar um cliente do Minha Casa Minha Vida, que não mora, e tentar enquadrar o cliente do Minha Casa Minha Vida e ele não mora aqui. Não estou dizendo que é o caso, tá? Mas esse cliente que é embarcado, provavelmente ele vai demora geralmente 15 dias e fica 15 aqui. O que é que a gente pode fazer? Ver quando é que ele vai estar aqui, a gente tentar com a agência alguma exceção para que ele não perca o prazo, né? Mas a gente não tem eu não tenho como te dizer isso, porque eu teria que ver o processo do cliente. A agência, para falar com o gerente, para ver qual é o prazo, porque ele vai ter que ir na agência fazer a senha da conta dele. O fato do contrato ser digital não dispensa o cliente ter que comparecer à agência. O comparecimento à agência é inegociável. Então, é preciso entender qual é a situação desse cliente para eu poder te dar uma resposta mais concreta, tá? Perfeito, Amanda. Muito obrigada. Você foi ótimo. Amanda, deixa eu te perguntar. Eu tô como cliente e ela não comprou porque tem que tirar o imóvel do nome dela, com o ex-esposo dela, e aí procurou fazer o nome da filha. Só que a filha tem um comprometimento de renda com a Caixa Econômica, inclusive. Quer dizer, então, que após ela quitar, ainda tem 60 dias como se estivesse no Bacen, é isso? O comprometimento é de cartão, empréstimo? É empréstimo. Tem que esperar atualizar. Por ser da Caixa, eu posso até me informar se existe alguma forma da Caixa fazer isso antecipadamente. Essa eu vou ficar te devendo, porque eu não sei, eu também não quero dizer que não pode, vai que por ser da Caixa, existe alguma forma, né, de antecipar. Então, eu prefiro falar com a agência para poder te dar uma resposta mais concreta. Hoje não, mas amanhã mesmo eu já converso com ela sobre a situação, daí eu passo para você, qualquer coisa, tá ok? Pronto, combinar então, tá? Com Tá certeza. ok, tá. Joia. Tá certo.
Então é isso, né, Amanda? Ok, pessoal. Pessoal, Emanuel, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso. Pessoal, eu amo estar aqui, amo esses momentos. Queria poder, me perdoe se fiquei sem dar um retorno que alguns esperavam, mas tem coisas que eu não vou saber e não sou caixa para poder responder pela caixa. Tem coisas realmente que são de alçadas superiores, né? Mas estou aqui à disposição. A gente vai aí tendo essas trocas para que todo mundo saia ganhando. Porque, com certeza, se a gente tiver um mercado mais preparado, um mercado mais unido, todo mundo sai ganhando, tá? show de bola, gente. Obrigado por terem entrado. Haverão outros treinamentos, viu? Coisas grandes aí vão vir. Vou estar dando treinamento aí para automatizar o processo para uma inteligência artificial ficar respondendo seus clientes. E vai ter outras coisas aí bem bacanas, viu? Então, fiquem lá no grupo. Que legal, que legal. E a Amanda sempre vai estar. Eu vou propor um negócio aqui para Amanda depois. Aí, se der certo, vocês vão ser, ó, beneficiados. Tá bom? Então, um abraço para todos, boa noite e boas vendas aí, pessoal. Gente, muito obrigada. Boa noite, um bom resto de semana aí com muitos negócios, se Deus quiser. Deus abençoe. Abraço. Tchau.